Isso que temos que entender. Essa é a palavra que está escrita. Nós não podemos estar sendo equivocados aí por ensino errado. Aí diz assim no verso 9: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós pulamos aí para a parte 3, né, do nosso tema, que é o falar em línguas foi extinto por Deus, parte 3. Falamos aí no final da nossa fala, Romanos capítulo 12, né? Agora vamos agora falar no livro de 2 Timóteo, vamos no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6 ao 11. Estamos no tema, o falar em línguas foi extinto, parte 3. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6 ao 11. Verso 6 ao 11, diz assim: por cujo motivo me lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das mãos. Olha, Paulo está escrevendo para Timóteo, para despertar, para Timóteo não ser tímido, mas para despertar o dom que foi colocado, foi imposto sobre ele pela imposição das mãos. Deixa despertar em ti, desperta essa fé, por meio do dom que foi transferido pela imposição das mãos. Nós na próxima série, a partir dessa, vamos falar sobre o valor da imposição das mãos. Vamos falar sobre a imposição das mãos, tá bom? É a próxima série, que eles também criticam e diz que não tem necessidade de imposição das mãos. Então preste atenção. O próprio Paulo vem dizer para Timóteo para despertar o dom de Deus que existente em ti, que foi colocado nele, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Vê-se aqui que Timóteo estava tímido, né? Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, mas antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então preste atenção, abençoados. Vemos aí que Timóteo é exortado por Paulo a não ter timidez de levar o evangelho, porque Paulo estava dizendo para Timóteo, ó, o poder de Deus foi despertado dentro da sua vida, deixa ele despertar dentro da sua vida. Acredite no poder que foi colocado sobre você na imposição de mão, a autoridade. Lembra que Jesus impôs as mãos sobre os discípulos, ou soprou sobre eles o Espírito, diz, recebei do Espírito Santo? Ele compartilhou, a compartilhação de Jesus foi pelo sopro, e pelos discípulos pela imposição das mãos. Então foi pela imposição das mãos que era compartilhado o Espírito, que desde os tempos antigos, impor as mãos era uma forma de compartilhar, de abençoar, de participar o Espírito que estava no profeta para aquele que seria abençoado, conduzido ao reinado ou manifesto como sucessor ou como seguidor do profeta. Você está entendendo, amado? Então era uma compartilhação de espírito, impor as mãos. E Paulo exorta Timóteo a despertar esse dom, para não ser tímido. Então ele queria que ele despertasse. Talvez Timóteo estava sendo tímido, né? Agora vamos para
1 Coríntios, capítulo 13. Depois vamos ler capítulo 14. Agora vamos entrar vamos dar a paulada no gato do falso entendimento dos irmãos ensinadores em graça, que diz que o falar em línguas era línguas estrangeiras. Vamos agora entender. Vamos esmiuçar ainda mais. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 em diante, né? Diz assim, olha o que Paulo diz. Falando sobre o amor de Deus, o amor ágape. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens. Qual é a língua dos homens? É o dialeto humano, seja ele inglês, português, de todas as nações, né? Russo e assim vai. Todas as nações. E essa é a língua dos homens, são os dialetos humanos. Ainda que eu falasse os dialetos humanos e dos anjos. Epa! Só aqui já demonstram que esses irmãos ensinadores em graça aí, os literais da graça, estão ensinando errado. Ainda que eu falasse os dialetos humanos, que é a língua dos homens, línguas estrangeiras. Ainda que eu falasse as línguas estrangeiras e dos anjos, dialetos humanos, língua estrangeira, e dos anjos. Existe língua dos anjos? Existe. Paulo está falando aqui que os anjos, a língua dos anjos é a língua que desceu lá na Babel e que trouxe a confusão, a separação dos povos. Então, língua dos anjos é língua dos anjos, é chamado de língua estranha ou língua desconhecida. Língua estrangeira é língua dos homens, não tem nada a ver. Então, abençoados, vamos observar, analisar, examinar a palavra do Pai. Ainda que eu falasse a língua dos homens, as línguas estrangeiras e as línguas espirituais, que é dos anjos, se não tiver amor, Paulo está mostrando que ainda que eu tenha sabedoria de ser poliglota, ainda que eu seja poliglota e ainda que eu saiba falar a língua de mistério dos céus, as línguas espirituais, se eu não tiver amor, nada seria. Se eu não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. Você já viu o metal que soa? Ele fica totalmente cheio de corrosão. O bronze, quando ele é polido, ele fica bonito parecendo ouro. Porém, ele quando soa com o tempo, ele dá aquela corrosão, aquela ferrugem e fica esverdeado e ele vai ficando empreteado. Isso é chamado de corrosão, né? Então, ele seria como metal que soa, que é corroído, ele fica esverdeado, ele fica escurecido. Vê aí nos mausoléus aí das cidades, você vê os bustos que foram colocados ali no início, brilhante, como bronze, como metal ali, né, como latão, que bonito, mas depois de um tempo você passou e vê ele preto, você vê aquela cara preta, você vê aquela cara esverdeada, cheia de como se fosse fungos, mas aquilo dali é aquele pozinho verde, é a corrosão, né, do material, que ele precisa agora ser limpado e ser polido. Eles usam o caol, o bombril lá, o material para polir aquele bronze. E ele volta ao seu estado original, quando é bem polido. Então Paulo disse, se não tiver amor, seria como um metal que soa, sem valor, perde o seu brilho, perde o seu valor. Ele não aparece aquele brilho, aquela beleza. Ainda que eu tivesse o dom de profecia que está não só de ensinar, né, mas também de
revelar também, essa profecia está atribuída aos dois, a ensino e ensino com palavras e com manifestação, revelação. E conhecesse todos os mistérios. Você está vendo aqui que a profecia vem trazer o mistério. Ó. E conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, mas de maneira que transportasse montes. Se não tivesse amor, nada seria. Jesus, quando chegou para a samaritana, falou para ela, pedindo ela a água para beber, e então mandou ela buscar água. Ela disse: como tu, sendo um judeu, pede a minha água à mulher que sou samaritana? E ele disse, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e ele te daria água que jorra para a vida eterna. E ele então muda o assunto para despertar a curiosidade da mulher. Ele se mostra agora como um profeta. Ele está ali anunciando a palavra. Agora, sobre esta palavra, ele vai mostrar-se como um profeta. Ele diz: vai lá e chama teu marido. Ele provoca ela. Ele entra em outro assunto. E ela disse: não tenho marido. Aí ele vem mostrar que é profeta na onisciência. Ele disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem não é teu. Tiveste 5 maridos, e o que tem não é teu. E ela, curiosamente, agora chamou a atenção dela. Ela não queria dar atenção a ele, mas para chamar a atenção ele entrou no outro assunto. E ela então disse: veja que tu és profeta. Agora ela vem dar atenção. Então, a profecia, ela está junto com a palavra. Pregação da palavra é profecia, é a profecia principal. Mas a profecia com revelação, com a revelação de Deus, que faz a vidência, mostra e revela o oculto, né? Então ela é acompanhada sim, e Paulo está mostrando aqui. Você está vendo? Ó, ainda que tivesse o dom da profecia, ó, e conhecesse todos os mistérios, ó, conhecer o mistério oculto e todo conhecimento. Jesus mostrou que conheceu o estado da vida daquela mulher. Tivesse 5 maridos, que tem não é teu. E ainda que tivesse toda a fé de maneira de transportar montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Aí ele vem dizer: o amor de Deus, quem tem o amor de Deus que é o original, ele é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor divino, é o amor espiritual em nós, é o amor de Deus em nós. Quando temos este amor de Deus em nós, nós temos mais paciência, nós cremos mais no nosso próximo. Nós somos misericordiosos, como Deus. Tudo crê, tudo tudo espera e tudo suporta. Não folga, não se alegra com a injustiça. Quando temos o amor de Deus, não nos alegramos com a injustiça cometida contra o nosso próximo. De ver o nosso próximo quebrar a cara. O amor nunca falha, verso 8. Mas havendo profecias, vamos agora entrar aqui. O amor nunca falha, ponto final. Mas havendo profecias, tanto o ensino da palavra como a manifestação do oculto, da revelação do oculto, serão aniquiladas. Ó, o amor nunca fala, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Paulo aqui nunca disse e nunca está dizendo que a profecia iria acabar
como os nossos irmãos ensinadores em graça aí, literais, estão enganando você, pegando essa palavra de forma literal, fazendo uma interpretação literal e ensinando para você que tá aqui, irmão. A profecia iria acabar. É isso que está dizendo? Não. Paulo aqui demonstrou, ensinou sobre o amor de Deus. Ele está fazendo uma comparação do amor de Deus com a profecia, com os mistérios, com as línguas, com as manifestações de maravilhas. Dizendo que acima de tudo isto estava o amor. Paulo está usando o amor para comparar. Então ele disse, o amor nunca falha. Olha só, ele está comparando ao amor. Ele não está dizendo que a profecia iria acabar. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Serão no futuro aniquiladas. Por que ele está dizendo serão aniquiladas? Está no futuro. Havendo-se a profecia hoje, serão aniquiladas. Aí nós vamos entender o contexto lá embaixo. Vamos lá. Havendo línguas, cessarão. As línguas irão cessar. Ele está dizendo aqui. Mas vamos ler o contexto lá embaixo para entender. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Então, eles ensinam que as línguas vão cessar, que já cessaram. Eles ensinam que a profecia não existe mais. E havendo conhecimento, Paulo diz que cessarão. Por que eles estão aí em graça ensinando, falando sobre mente revelada, mente iluminada, revelação da graça? Por que estão falando isso? Por que estão falando aí de revelação da graça? De espírito de revelação? Por que estão falando se é conhecimento? Então acabou também. Mas isto eles não querem ensinar você. Porque isto é contraditório com o que eles ensinam. Vai bater de frente, não encaixa, eles vão se contradizer. Mas isto eles não mostram. Que o conhecimento, que é o ensino da palavra, também iria desaparecer. E por que não desaparecer? Eles estão aí ensinando no YouTube, nas redes sociais. Você está vendo aí como é que estão agindo com mentiras, com engano a você, meu amado e minha amada irmã? Aí diz aqui, agora, no contexto aqui, no verso 9 e abaixo, nós vamos entender o contexto do que Paulo está falando. Ele fez uma comparação que o amor é que iria prosseguir. Ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então ele está falando que o amor, aqui essas coisas que a profecia, a revelação, as línguas, o conhecimento, nós conhecemos tudo em parte. Todos esses dons nós manifestamos em parte. Paulo está dizendo, falando para eles, em parte. Em parte conhecemos e em parte profetizamos, não de maneira completa. Mas quando vier o que é perfeito, quando é que o que vai vir é perfeito? A partir da morte do corpo. Quando Jesus vier, que é a partir da morte do corpo, que eles forem ter um encontro com Jesus, partindo desta vida, então aquilo que era em parte, que eles não conheciam o amor de Deus de forma perfeitamente, eles conheciam em parte. Então eles pregavam uma profecia em parte, um conhecimento em parte, umas línguas em parte. Tudo era em parte. Então, quando vier o que é perfeito, este que é em parte será aniquilado. Então, todos esses dons em parte seria aniquilado na morte do corpo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Você está vendo que agora ele vem mudar, adulto. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Então houve um crescimento espiritual,
uma maturidade espiritual em Paulo? Ele está dizendo, houve. Então, ele deixou as coisas de menino, está falando da morte do corpo, de uma mudança para outra vida, de uma mudança para outra vida. Ele, quando usa esse menino e o homem adulto, ele está falando da mudança de um estado para o outro, da morte do corpo, da morte física para uma vida espiritual, totalmente espiritual, né? E cheguei a ser homem, e acabei com as coisas de menino. Verso 12, porque agora vemos como por um enigma. Nós vemos e enxergamos a Deus e anunciamos Deus apenas por uma imagem. Paulo está dizendo, nós não anunciamos, nós não vemos Deus de forma perfeita, nós vemos apenas por um enigma. Como que nós vemos Deus por um enigma? Vou explicar para você. Lembra que Jesus disse, tiveste fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava estrangeiro e não me hospedaste. Estive nu e não me vestiste. Estive preso na prisão e não foste me visitar. E os discípulos disseram, quando é que te vimos assim? Quando fizeres a um desses pequeninos, também vocês fazem a mim. Então, esse enigma de Deus que estava na manifestação do próximo, vemos por um enigma. Então, esse enigma, porque agora vemos como por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Como? A partir da morte do corpo. Agora, não precisa mais de dons. Aí Paulo vem dizer, então o verei face a face, a partir da morte do corpo. Agora conheço em parte, porque estou preso a este corpo decadente, e anuncio o Senhor em parte. Mas então conhecerei também como sou conhecido, como eu sou em espírito, como pessoa espiritual. Deus não conhece você pelo seu físico, mas Deus conhece a mim, o irmão Paulo, e a você, como você é conhecido, como espíritos diante dele, que é a sua natureza real, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece, aí vem o resumo de tudo. Agora, pois, permanecem o amor, a fé, que é para manifestar os milagres, os sinais, os dons, a esperança da salvação que eles esperavam, a fé, a esperança, e o amor de Deus manifesto. Esses três, o maior deste é o amor. O único que permanece até o final, o maior, o superior, é o amor. Porque o amor vai estar na outra vida do irmão Paulo. Quando sair deste corpo, vai voltar para outra vida. Você está entendendo, amado? Então, na outra vida do irmão Paulo, vai existir o amor de Deus. Você está entendendo, amado? Agora, vamos para o verso 14, para o capítulo 14. De 1 Coríntios. Ele diz, segui o amor. Então, o principal é o amor, o maior dom que nós devemos priorizar na nossa vida é o amor. Paulo está dizendo, coloca o amor como um dom principal na sua vida, o amor de Deus. Ele é a base de tudo. Entenda o amor de Deus, busque entender o amor de Deus. E existem irmãos aí em graça que não entendem este amor de Deus. Ainda não entenderam, né? Estão pregando um Deus bom, um Deus mau, um Deus que é luz e que é treva. Não entenderam o amor de Deus. Um Deus com uma dualidade de manifestar o bem e manifestar o mal. Então, preste atenção, abençoados. É isso que Paulo está dizendo. Entende o amor de Deus, segue o amor de Deus, procurai com zelo. Agora ele diz, procurai com cuidado os dons espirituais, mas o principal, principalmente o de profetizar, o de ensinar, o de instruir a palavra. Porque o que falar em língua desconhecida
não fala aos homens, senão a Deus. Vamos começar por aqui, dando uma paulada nos gatos da graças aí, os gatos da graças aí que estão engatilhando a palavra aí, enganando e confundindo você. Então diz aqui, porque o que fala em língua desconhecida, que é a língua dos anjos, que o povo lá de Babel não conheceu, os construtores não conheceram, não entenderam quando os anjos começaram a falar, a pedir tijolo, a pedir cimento, eles não entenderam que é desconhecida. Não fala aos homens, senão a Deus. Então, por aqui, mais uma vez, demonstra que esses homens aí, ensinadores em graça, estão lesando o seu entendimento da verdade do Pai. Demonstra que a língua desconhecida não fala aos homens, porque você pegar e ensinar que a língua desconhecida é dialeto do homem, aqui está dizendo que não é, porque se o dialeto do homem, você fala aos homens, é entendido aos homens. E Paulo está dizendo que diz que, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, dizendo que não é um dialeto humano, mas é um dialeto espiritual dos anjos. Você está entendendo, amado? Ou quer que desenha? O que fala língua desconhecida não fala dialeto humano, senão dialeto espiritual dos céus. Resumi, desenhei para você. Tá compreendido? Tá. Porque ninguém o entende, nenhum homem natural com entendimento natural, carnal, nenhum homem natural o entende, mas em espírito, o que é falar em espírito? É falar linguagem espiritual. Em espírito, fala em mistério, línguas dos anjos. Ele fala em mistério. Não adianta você, ensinador da graça, querer ridicularizar as pessoas e levar muitos, como o próprio irmão Paulo aqui, estava sendo persuadido pelos seus ensinos equivocado, e você fica ridicularizando as pessoas, falando que elas estão falando babalachúria. E, no entanto, as línguas dos anjos existem sim. E são elas que trazem a manifestação dos outros dons. Nós vimos isso e vamos voltar a provar que a língua dos anjos é que trazem a manifestação dos outros dons. Ela acompanha a manifestação, porque se você não crê na manifestação das línguas dos anjos, você não pode manifestar os outros dons, que são dons de cura, de libertação, de sinais e maravilhas. As línguas são as evidências da chegada, da manifestação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Agora, não necessariamente quer dizer que é uma obrigação a pessoa falar em línguas, mas é uma evidência da chegada do poder de Deus, que é do Espírito Santo, sobre a vida de uma pessoa, ou estando ministrando sobre a vida de uma pessoa. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Vamos para o verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. O que profetiza ensina a palavra, ou traz a revelação da palavra, pela palavra, fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Por exemplo, Deus pode usar o irmão Paulo não só para ensinar a palavra, ou no meio do ensino, Deus usar o irmão Paulo e trazer ao irmão Paulo a certeza daquilo que está acontecendo na vida de uma pessoa, o que Deus irá fazer. E Deus
falar por boca do irmão Paulo, e o irmão Paulo vai dizer, olha, Deus tem mostrado para mim isto, isso. Deus manda te dizer, se o irmão Paulo realmente está sendo usado por Deus, ele vai falar com ousadia, Deus manda te dizer isso, para aquele irmão que é incauto ou para aquele irmão que está sendo carnal, que está afastado de Deus. Porque aquele irmão que é espiritual, normalmente ele não precisa, a não ser que ele esteja em conflito consigo mesmo, aí então Deus, apesar dele ser espiritual, mas ele está confundido, aí Deus vai usar um outro irmão para poder ajudar ele. Isso é possível, irmão Paulo? É. Deus não usou Eli, que era um homem sacerdote, que era o homem espiritual da época, para poder ensinar a Samuel a ouvir a voz de Deus? Por 3 vezes Deus falou, Samuel. O jovem Samuel estava lá dormindo e foi lá e se prostrou diante de Eli e falou, fala meu seu servo ouvido. E Samuel falou, não chamei nada não, volta lá dormir. E então Eli foi lá, voltou a dormir, e Deus falou, Samuel, e Samuel foi lá e se prostrou de novo, e Eli falou, não te chamei não, rapaz, eu não. Aí Samuel, então, Eli, me perdoe, Eli então entendeu que Deus estava falando, que era Deus que queria falar com Samuel. Então ensinou a Samuel dizendo, Samuel, quando você ouvir agora essa voz pela 3ª vez, você não vem se prostrar diante de mim, mas você, da onde você estiver, você fala teu servo ouvido, você se prostra diante de Deus, e ele vai falar com você. Então, Samuel, o homem espiritual, ele foi ensinado pelo sacerdote a ouvir a voz de Deus. Assim também, muitos homens de Deus, muitas das vezes, são ensinados pelo seu irmão a ouvir a voz de Deus. Deus fala assim. Vamos acabar com essa parafernália de mentiras, de querer privar e engessar os dons do Espírito Santo, dizer que Deus do Espírito Santo não usa mais, que Deus não fala. Fala sim. Deus usa um irmão para outro irmão. Deus usa o irmão espiritual para o incauto, para o incrédulo, para o irmão que está na fé, que é espiritual também. Se Deus tiver que fazer, faz sim. Porque usou Eli para Samuel. Então, amados, eu tenho que andar e palmilhar sobre o que está na Bíblia e não sobre as conjecturas desses homens que estão aí, porque estão aí acreditando na palavra de homem, mas não estão acreditando na palavra de Deus. Então, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então, se eu, irmão Paulo, estou falando em língua, eu estou falando e edificando a mim mesmo.